dia, mais uma consagração. Eu vou convidar a igreja a abrir as suas Bíblias no livro de Salmos 131. Louvo a Deus por essa manhã, por ter conseguido fazer com que a minha escala caísse para que eu folgasse hoje pela manhã, porque senão eu estaria saindo do trabalho e depois de uma noite sem dormir é complicado, né? Mas aí aprove ao Senhor que a minha patroa mudasse lá a minha escala e eu trabalhasse ontem e, aliás, anteontem, ontem eu fui para casa, só volto hoje à noite, toda para descansar, para hoje estar aqui, eu glorifico ao Senhor. Isso. Salmo 131. O Senhor já está falando aqui desde o começo sobre confiança, né? E a gente vai continuar nessa mesma pegada aí da confiança em Deus. Salmo 131, nós vamos ler ele todo, porque ele é bem pequenininho, que diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém? Podeis assentar, igreja? Aleluia. O Senhor ministrou essa palavra ao meu coração no sábado, né, quando eu convidei uma irmã para estar aqui conosco trazendo a palavra, e ele me disse: não, você já tem a palavra e é você. Eu relutei, convidei a irmã e a irmã não pôde vir. Então, o Senhor ministrou essa palavra ao meu coração, e no primeiro versículo desse salmo, onde Davi diz a Deus que o coração dele não é soberbo e diz que ele não tem um olhar altivo, eu entendo aqui Davi falando para o Senhor: Senhor, eu sou uma pessoa simples, uma pessoa humilde, e no meu coração não tem lugar para rancor, no meu coração não tem lugar para coisas que não provêm de ti, não há lugar para amargura, para tristeza, para raiva, para mágoa. O meu coração, Senhor, ele é limpo diante do Senhor. E eu sou uma pessoa simples, humilde. O meu olhar, ele não é altivo. Ele não faz com que as pessoas olhem para mim e tenham temor. Ele não faz com que as pessoas se sintam diminuídas diante do meu olhar. Pelo contrário, o meu olhar, por não ser altivo, ele se compara ao olhar de todos que estão ao meu redor. E todos conseguem se identificar comigo pela minha simplicidade. E aí ele fala no versículo 2 que ele fez a alma dele sossegar como uma criança desmamada, uma criança que procura os braços da mãe. E aí eu entendo Davi falando sobre a gente estar na total, na plena confiança em Deus, na dependência. Porque uma criança desmamada, ela está saciada, né? Desmamada, ou seja, ela já foi alimentada daquilo que ela precisava. Ela já está satisfeita, mas ela busca o colo da mãe. Por quê? Porque no colo da mãe ela sente descanso, ela sente proteção, ela sente segurança. No colo da mãe ela não tem medo do que possa vir contra ela, porque ela entende que aquela mãe, aquele braço, traz a segurança que ela precisa. E eu comecei a observar isso, porque eu estou cuidando de uma criança de 1 ano e 6 meses, e eu comecei a observar o que o Senhor queria falar comigo através dessa palavra. E aí o Senhor me trouxe à memória as vezes que nós buscamos refúgio
buscamos segurança, como foi dito ainda há pouco, em qualquer outro lugar. Mas não buscamos essa segurança nos braços do nosso Pai. Porque aqui Davi está falando sobre a criança buscando refúgio nos braços da mãe. Mas aí nós olhamos para o nosso Deus, nós somos a criança. E o nosso Deus, ele representa essa mãe. Aleluia. Porque quando corremos para os braços do Senhor, ali nós estamos abrigados. Nós sentimos a intimidade de Deus para conosco e nossa para com Deus. Porque é isso que a mãe passa para a criança. Segurança e intimidade, o refúgio. E eu comecei a observar essa criança que não tinha nenhuma intimidade comigo. Eu acabei de chegar lá e ela tinha assim muita relutância em estar comigo. Ela olhava para mim e ela chamava mãe, porque ela queria mãe. A mãe simbolizava o conforto para ela, a segurança. Eu era só uma estranha. E hoje ela dá tchau para a mãe e pede o meu colo. Quando eu chego lá, ela já abre os bracinhos e fala: titia, colo. Porque ao passar dos dias, ela entendeu que eu cuido dela com amor. Que no meu braço ela está protegida. Às vezes algumas pessoas tentam tirá-la do meu colo, mas ela não aceita. Ela me abraça. E assim, o Senhor foi ministrando no meu coração e mandando: observa essa criança. Assim são vocês comigo. Só que muitas crianças, elas às vezes se fartam, e eu falo isso de nós, servos do Senhor, a gente busca esse colo, a gente se farta do leite, da segurança que o Senhor tem para nos dar, e aí a gente acha que já está na hora de se desmamar sozinho. E a Bíblia fala muito sobre desmamar a criança. Inclusive fala lá sobre o filho de Ana, né? Que foi feita uma festa na época dela ser desmamada, porque ela já tinha recebido todos os nutrientes que era necessário para ela sobreviver, para ela se tornar imune de várias doenças, porque o leite materno, ele é um antibiótico natural, né? Ele causa no corpo assim um estado em que a criança é como se fosse uma vacina. A criança fica protegida de várias doenças quando é amamentada no peito. E aí, olhando aqui na Bíblia, eu vi aqui que a Bíblia faz referência a várias crianças que foram desmamadas, como Moisés, né, como Samuel e outras crianças. E a Bíblia fala que nessa fase, por volta dos 3 anos de idade, essa criança, ela era desmamada, ou seja, já não tem mais a necessidade de estar sendo alimentada, né, pelo seio da mãe. Ela agora vai receber um outro tipo de alimento. Ela agora vai caminhar pelas suas próprias pernas, mas o tempo todo dependendo da mãe. Não mais do leite, mas dependendo da proteção da mãe. Aleluia. E muitas vezes nós, servos do Senhor, achamos que já está no tempo da gente ser desmamado e não está. A gente não está pronto. A gente ainda não adquiriu aquela imunidade necessária. E aí a gente vem, mama, sacia e quer andar pelas nossas próprias pernas. Só que ainda não estamos maduros para isso. Tropeçamos, caímos, vamos ter fome novamente. E aqui o Salmo está falando da criança que ela já foi desmamada. Ela já cumpriu essa etapa, provavelmente, dos 3 anos de idade. E ela já está pronta para não depender mais daquele leite. Mas ela vai continuar na dependência dessa mãe pela vida inteira. Porque eu creio, eu infelizmente não tenho mais a minha mãe, mas eu creio que se ela tivesse viva, eu seria dependente dela até hoje. E eu sei que os que têm a sua mãezinha, no momento de dificuldade, nem que seja aquela dorzinha enjoada no estômago, a gente corre lá e pergunta: mãe, o que é bom? Que chá que eu tomo? Qual o melhor remédio? Né? E assim é Deus, querendo essa dependência total, aleluia, absoluta de nós. Porque o nosso Deus, ele nos olha e nos vê como criança.
E como criança, nós temos que estar buscando o tempo todo esse colo do Pai. Porque Davi, ele deixa bem claro aqui que ele não estava buscando coisas grandes, nem coisas maravilhosas demais para ele. Tudo que ele precisava, ele reconhecia que ele tinha, que era a plena confiança em Deus. Ele chega a falar para a alma dele: minha alma, você tem que se aquietar, tem que se assossegar em mim, comigo. E eu entendo Davi falando para a alma dele que ela tem que ter nele, Davi, a mesma confiança que Davi tem em Deus. Eu imagino assim, Davi, quando ele fala, eu não imagino, não procuro coisas grandes demais, coisas maravilhosas demais para mim. Aí a gente pode pensar assim, poxa, mas Davi foi rei, né? Davi foi o líder do povo de Deus, Davi alcançou lugares altíssimos. Mas imagino eu que quando Davi escreveu esse salmo, Davi ainda não tinha tudo isso. Isso, tudo que veio acontecer com Davi foi consequência da confiança. Talvez Davi tenha dito isso, que não procurava coisas grandes demais. Talvez nessa época Davi ainda fosse pastor das ovelhas. Talvez ele ainda estivesse lá no pasto, lá cuidando, né? Das ovelhinhas lá no deserto. E falando para Deus a total confiança dele. Talvez também nessa época ele poderia estar lá tocando a harpa dele lá para acalmar o espírito que o Senhor colocou para atormentar Saul. A gente não sabe, eu não sei. Talvez os estudiosos saibam, eu não sei. Mas também talvez Davi tenha escrito esse salmo quando ele estava sendo perseguido por Saul. Porque durante um tempo ele tocou para acalmar Saul. Mas outro tempo ele foi perseguido por Saul. E talvez esse momento onde ele diz que ele não queria coisa maravilhosa, talvez fosse um momento em que ele estivesse escondido numa caverna, num lugar solitário. Talvez tenha sido aquele momento em que ele se uniu com pessoas desprezíveis, mas que olharam para ele e falaram: você pode ser o nosso líder. E ele ficou ali sendo líder de um monte de doido, né? De pessoas que a sociedade via como marginais. Mas ainda assim estava a confiança de Davi em Deus. E aí eu fico imaginando em que lugar Davi estaria quando ele disse que não precisava e que não desejava coisas grandes. E aí ele fala sobre a alma dele se aquietar. E eu aprendi um pouquinho que a alma, ela guarda as nossas emoções, né? Tá certo? É. Tá certo, né? A alma, ela guarda as nossas emoções. Então eu entendo Davi falando, né, para a alma dele, que o coração dele precisava ficar quieto, sossegado, confiando em Deus. Porque não é fácil controlar a nossa carne. Quando a gente fala em controlar a nossa carne, a gente está falando em domínio próprio. E se Davi estava escrevendo esse salmo no momento em que ele era perseguido por Saul, talvez, será que a carne de Davi não gritava dizendo: mata ele? Será que a carne de Davi não gritava dizendo: ele está sendo injusto? Deus já te ungiu como rei no lugar que ele está. É teu. Assume. É difícil, né? Quando a gente sabe, ou a gente acha que a gente é a dona da razão, né? E a gente olha para o nosso inimigo nos afrontando. Muitas vezes, como foi dito ainda há pouco aqui, né? O inimigo esbofeteando a gente. E a gente tem que lembrar: a minha graça te basta. Jesus falando, né? E Davi teve que entender isso também. Porque quando ele fala para a alma dele se sossegar, ele deixa claro, ela está muito inquieta, mas ela precisa confiar, acalmar o coração, acalmar os ânimos, acalmar os sentimentos e continuar na confiança em Deus. Na confiança total, na confiança absoluta. E Davi, entendendo isso, ele parte para o versículo 3, onde ele fala: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Davi, ele está num momento em que
lendo esse salmo, eu entendo que ele está num momento pleno de harmonia, criatura e criador. E aqui Davi agora está falando para o povo: confia em Deus, Israel. Aleluia. Davi quer levar o povo a ter essa mesma confiança que ele alcançou, esse mesmo grau de plenitude que ele alcançou em Deus. Ele agora está falando para Israel: vocês precisam confiar nesse Deus. Vocês precisam aguardar, saber que a justiça é dele, que o tempo é dele. Não adianta. Jesus, em algum momento lá da Bíblia, que eu também não sei dizer aonde, ele pergunta, quando ele fala sobre ansiedade, ele pergunta: o que a ansiedade de vocês pode mudar? Pode aumentar, acrescentar alguma coisa ou pode diminuir? Não vai alterar em nada, porque o tempo estabelecido por Deus é de Deus. Aleluia. Você confiar ou não confiar só vai trazer problema para você, consequência para você. Então, Davi entendeu isso e agora ele queria que o povo de Israel entendesse. Não adianta a gente não confiar, não adianta a gente não ter calma, não adianta a gente ficar ansiosa, porque isso não vai mudar a situação, não vai fazer Deus olhar para a gente e ficar com peninha da gente e mudar o tempo. Deus, ele age da forma dele, no tempo dele e da forma que ele quer. Se ele quiser alterar o tempo, ele pode, porque ele é dono do tempo. Mas se ele quiser retardar o tempo, porque como foi dito aqui também, se a gente não tirar a nota necessária numa determinada matéria, vem o tempo da recuperação. E o tempo da recuperação é o estender do tempo de Deus. Você vai ficar aí mais um pouco, porque você ainda não aprendeu. E aí a gente fica na recuperação, não aquieta, não confia, não acalma. E aquele tempo estabelecido por Deus para nossa recuperação, para que a gente venha melhorar naquilo ali, acaba, encerra. E aí vem o veredito do Senhor: vai repetir de ano. Você vai continuar na mesma situação, passando pela mesma prova, porque você não aprendeu. A gente fala isso do colégio humano, mas é assim com Deus. Se a gente não aprende, a gente repete. Prova disso foi o povo murmurando no deserto e permanecendo lá por 40 anos. Então Deus está falando aqui conosco nessa manhã. Se acalma. Aleluia. Descansa. Busca o meu colo. Porque no meu colo há proteção, há cuidado. Se você tiver fome, tem alimento. Se os seus inimigos vierem te atacar, você está protegido por mim. Aleluia. Não tem como eles me enfrentarem e te roubarem do meu colo. Aleluia. Mas se você se distancia do meu colo, eu posso continuar fazendo? Posso. Mas eu vou entender que você se sente autossuficiente, que não precisa de mim. Então Deus está falando conosco nessa manhã. Aleluia. Confia. Espera. Aleluia. Se não chegou o tempo, é porque ainda não está pronto. Porque ainda não é o que eu quero. Porque ainda não vai atingir o propósito determinado, estabelecido por mim. Aleluia. Porque muitas vezes a gente quer algo, a gente busca algo do Senhor, e aos nossos olhos é bom, e aos olhos do Senhor também é bom. Mas Ele não dá no tempo que a gente quer, porque a gente não está pronto. A gente vai pegar na mão e não vai saber o que fazer. E como já foi dito aqui antes, Deus, Ele não vai fazer nada por você somente para te agradar. Tudo que Deus faz para benefício seu tem que beneficiar outro. Se o que você pede não vai beneficiar outro, Deus não vai fazer. Deus não olha para a gente
como a gente olha para os nossos filhos. Porque os nossos filhos gritam, esperneiam, fazem malcriação, se jogam no chão, se descabelam. E a gente, para se livrar daquela pressão que eles fazem psicológica com a gente vai lá e dá. Deus não faz isso. Glória a Deus. Deus tem o poder de não ouvir o nosso choro, de não ouvir o nosso grito, de não olhar para as nossas esperneações. Deus simplesmente se vira, ó. Fica aí. Continua gritando, continua fazendo, porque eu sei que você não está pronto. Deus jamais vai fazer dessa forma como a gente faz com os nossos filhos. A gente sabe que refrigerante é um veneno para os nossos filhos, mas eles gostam, a gente dá. Deus não faz isso. Deus sabe que é veneno, então ele não dá. Se você quer se envenena pelas suas próprias mãos. Deus não vai trazer o veneno para você. Então que a gente venha olhar para o nosso Pai, correr e falar: Senhor, agora nem que o Senhor tente me colocar no chão, porque tem criança que é assim. Você dá colo para ela e quando você tenta colocá-la no chão, ela dobra as pernas, né? E você bota ela agarra em você e não tem jeito e você acaba se rendendo, ficando com ela mais um pouco, tenta distrair ela com outra coisa. Que a gente venha ser assim no colo do Senhor. Quando ele tentar falar: filha, tá pronta, fica em pé, vai. A gente agarra e dobra as pernas e fala: Senhor, deixa eu ficar mais um pouquinho. Eu sei que tem tempo da gente ir. Aqui todo mundo, o Senhor já falou, vai. Aleluia. Mas que em todo momento a gente lembre que onde a gente está, onde o nosso Senhor já nos mandou, Ele também está pertinho. Glória a Sabe Deus, que em algum obrigado. momento você vai sentir falta do colo. Você vai sentir falta do carinho. Vai ter um momento que vai vir a pressão e você vai precisar sentir segurança. E a gente faz assim com os nossos filhos, quando eles começam a andar, a gente fica andando atrás o tempo todo, né? Olhando se não vai botar o dedo na tomada, se não vai mexer em alguma coisa quente, se não vai pôr a mão no fogão. E assim é o nosso Deus. Ele nos põe no chão no momento em que Ele nos desmama, vê que a gente está pronto para seguir. Mas Ele está o tempo todo andando junto conosco, nos guardando, nos livrando, observando, nos direcionando, nos ensinando, porque a gente aprende todos os dias da nossa vida, a gente aprende a nossa vida inteira. A nossa mãe tem sempre alguma coisa para nos ensinar. Imagina o nosso Deus. Imagina. A palavra dele mesmo diz, né, que os nossos olhos ainda não viram, os nossos ouvidos ainda não ouviram, os nossos pensamentos ainda não alcançaram as coisas maravilhosas que Deus tem para a gente. Então nós temos muito para aprender com o nosso Deus. Nós temos muito que depender desse colo. E que nós temos também que aprender que esse momento de colo é o momento que nos dá ainda mais intimidade. Porque quando nós estamos no colo, hoje a gente não tem mais colo, né, de um amigo, tem um abraço de um amigo. Mas quando a gente abraça um amigo, a gente pode sentir a temperatura do corpo do nosso amigo, a gente pode sentir a respiração do nosso amigo, e quando a gente dá aquele abraço muito apertado, a gente sente o coração do nosso amigo bater. Então que assim seja cada um de nós no colo do nosso Deus, que a gente possa ouvir a respiração do nosso Deus, que a gente possa sentir o calor do nosso Deus, que a gente possa ouvir a batida do coração do nosso Aleluia, Deus, que assim a gente seja. possa, pelos gestos, poder imaginar, alcançar aquilo que o Senhor está pensando a nosso respeito, e que a gente venha buscar esse colo em todos os momentos da nossa vida, que a gente venha aquietar nossa alma, dizer para ela em todo tempo, quando ela se levantar, quando ela começar a gritar, a gente falar: se aquieta aí, minha alma, se aquieta em mim, porque eu estou totalmente confiante em Deus, eu estou totalmente tranquilo, porque Glória eu a Deus. estou no colo do Pai, daquele que pode me proteger contra tudo e contra todos. Essa é a palavra que eu tenho para a gente Maravilha. nessa manhã. Glória a O Deus. Senhor ministrou ao meu coração, que a gente venha buscar esse colo em todo o tempo. Em nome de Jesus, eu agradeço. Aleluia. Glória a Deus.